Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Zeferino, founder da Fast, e hoje a gente vai falar um tema super interessante, que é a parte do manual que a Anthropic publicou sobre IA para negócios. Eu acho que poucas pessoas leram e a gente tem alguns achados bem interessantes aqui para conversar. Eu estou falando de Izmir, uma cidade aqui da Turquia, perto do Mar Egeu. A gente fez base aqui, né, para a gente visitar Éfesos, e eu vou falar um pouquinho também de Éfeso, porque tem tudo a ver com o tema de hoje. E é interessante, porque quando a gente chegou em Éfeso e a gente viu, né, nessa foto que você vê a, essa biblioteca de Celso, né, a gente olha para isso e fala, meu Deus, né, como que a gente acha que, né, inventou tudo isso, né, como que tanto tempo atrás isso foi inventado, né? Então vamos lá, vamos para o conteúdo de hoje. Éfeso é um lugar aqui perto de Izmir, fica em torno de 80 quilômetros aqui de Izmir, né? E tem muito mais de 2.000 anos de história, né? Então eles tiveram, era uma cidade da região, tinha mais de 250 mil habitantes. Eles criaram um teatro aqui de mais para 25 mil pessoas. E criaram também, né, construíram a terceira maior biblioteca, só atrás aí de Pérgamo e outra de Alexandria. Essa é a terceira, tinha 12 mil rolos de conteúdo, de livros, né? E o templo de Artemis, que depois não existe mais hoje, mas que foi uma das sete maravilhas do mundo. Né? E aqui nasceu Heráclito, né? Que é o cara que fala que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. Essa frase ela é super importante aí pro nosso conteúdo de hoje. O plot twist, na verdade, de Éfeso foi que ela foi reconstruída. Por volta de 290 a.C., né, o porto que tem ali perto de Éfeso assoreou. E aí o general Lisímaco tomou essa decisão radical de mudar a cidade de lugar. Ele refez a estrutura inteira, né, mas manteve essa essência da cidade. E aí, por isso, Éfeso viveu séculos aí de ouro, né, mas ele foi uma decisão super importante que ele teve que tomar na época. Já séculos depois, o Porto surgiu de novo, mas dessa vez ninguém teve coragem ou, né, vontade de fazer esse movimento. E aí, com isso, Éfeso foi ladeira abaixo e ficou somente essas estruturas que a gente tem hoje. Né? Isso tem tudo a ver com o documento, né, da Anthropic que ela liberou dia 14 de maio, né, sobre um playbook para empreendedores, para fundadores. Né? Então, o que deveria fazer para pensar, né, construir coisas, né, produtos, nesse momento de IA, né? E aí, eu li aqui esse documento, são 35 páginas, super interessante, vale a pena ler também. Eu deixo aqui o link para vocês darem uma lida. E eu vou colocar os pontos principais aqui do que eu tenho de achado, tá? A tese é que o empreendedor ele virou um maestro, né? Então, até então, a gente tinha, né, a necessidade sempre de validar o negócio, o produto, captar investimento, contratar pessoas e construir, né? E aí, com isso, a gente vai validar de novo, captar de novo e seguir, né? E agora, na verdade, o que a gente sai é de um empreendedor que tem que fazer muita coisa do dia a dia da operação e, na verdade, ele vai cada vez mais orquestrar agentes. Então, ele vai utilizar agentes de IA para desenvolver o que é necessário, né? E talvez menos pessoas ou pessoas, né, realmente que estão atreladas, que conseguem ser também esse maestro. Ele separa o conteúdo em três frentes, em um mapa de quatro estágios. Essas três frentes são a pesquisa e inteligência, então a análise competitiva, dimensionamento de mercado, modelagem financeira, a parte de programação agêntica, né, que você realmente consegue pegar e descrever em linguagem natural o que para IA gerar, né, teste, depurar e refatorar códigos, e automações de workflows, né, de CRM que se atualiza sozinho e tudo mais, tá? E o coração disso é que tem quatro estágios, e os quatro estágios a gente conhece bem, tá, de desenvolvimento, que são a ideia, o MVP, o lançamento e a escala. Cada um tem suas saídas e armadilhas que a gente vai passar um pouquinho nesse material. A ideia um é a ideia. Então, o que ele fala muito claro ali é que não construa ainda, né? O normal é a gente sair já produzindo, e hoje com IA é muito mais fácil a gente criar um protótipo, mas se a ideia não estiver muito bem fundamentada, provavelmente a gente vai construir alguma coisa que não faz sentido construir, né? E aí ele coloca aqui o número, né? De 42% dos startups acabam morrendo por irrelevância, porque você construiu algo que não serve para ninguém, né? E é interessante porque tem um ponto que ele mesmo fala dele mesmo, que é a parte de você validar isso com uma IA. E a IA ela tende a acreditar no que você
tá criando, né? Tanto é que esses dias a gente criou um post, né, um conteúdo baseado nisso. Se eu pegar, eu falei para IA, eu quero construir um produto novo, é uma pedra com QR Code. E ela me respondeu, nossa, que ótima ideia, vai fazer um sucesso. E aí começou a falar sobre isso. Então, o cuidado de a gente validar, né, ideias com a própria IA, porque ela tende a ser muito otimista ou não ver exatamente o problema, né? E isso é importante porque você consegue, de algumas maneiras, eu vou mostrar aqui, como a gente tira esse ponto, né, do relevante, porque é o ponto inicial. E provavelmente vai fazer você gastar energia, tempo e dinheiro muito maior se você não olhar para isso com cuidado nessa primeira fase. Então, assim, as duas as armadilhas do primeiro estágio é confundir construir com validar. Então, primeiro você tem que realmente validar a ideia, né? E a segunda é esse viés de confirmação. Então, a solução aqui é pedir para a IA destruir a sua ideia, porque falar não vai dar certo. Porque com isso ela vai te ajudar a realmente ver os pontos cegos. E normalmente a gente está apaixonado pela ideia, né? A gente acha que vai dar tudo certo. E nem sempre é assim, né? O passo a passo aqui de validação é hipótese testável, então tem muito claro o que a gente quer testar como ideia, mapear o que tem de concorrente já no mercado, entrevistar sobre o passado, então, né, quem pegando clientes ideais ali do seu produto, perguntar, né, como que você lidou isso no passado, e não falar sobre o produto, né, sobre o futuro, porque isso ajuda a tirar um pouco desse viés de, não, ia ser fantástico e tudo mais. Não, o que você fez no passado? Provavelmente deve ter alguma outra solução que você já fez já no passado, ou que você teve uma dor muito grande para me contar. E o critério de saída, né? Então, assim, precisa ter evidências realmente de que é um problema ou é uma oportunidade muito grande. E esse é o principal cuidado nessa etapa. O estágio 2 é o MVP, e aí tem 4 regras de ouro que é importante deixar claro. O primeiro é a arquitetura antes do código, então entender muito bem quais são a arquitetura necessária do sistema para que ele realmente funcione, para essa plataforma funcionar. Né? Ter um scope escrito, por quê? Porque no fim a IA faz tudo, mas se a gente começar a colocar um monte de funcionalidade dentro desse MVP, a gente não vai ter clareza de quando parar. Cada sessão executa decisões já tomadas, então tome cuidado para não ficar construindo real time ali e pensando no que deveria ter o projeto. Tenha clareza do que vai ser construído antes de sair construindo, isso faz muita diferença. Hoje eu sei que é difícil, porque você já está ali conversando com a IA e ela está já sugerindo coisas e ajudando a criar isso. Mas o cuidado é que você comece a desenvolver um monte de funcionalidade que não tem necessidade, que torna o projeto muito mais complexo. E vamos lá, a gente está no MVP ainda. O objetivo não é fazer um foguete da NASA, é fazer um patinete. E aí sempre revisar isso a partir de segurança. Então, algo que a IAD, o próprio Cloud aqui, a Anthropic, deixa claro, é que a parte de segurança ainda é um problema dentro do desenvolvimento de código por pessoas que não têm esse conhecimento técnico. Então, o ideal é passar por alguém profissional para ver essa questão de segurança. Eu, ultimamente tenho trabalhado com alguns empreendedores que fizeram alguns bons modelos, protótipos aí dentro do Cloud Code e tudo mais, mas é um advogado, ele é um médico, é um engenheiro e não uma pessoa técnica uma pessoa de tecnologia. Então é importante que passar por profissionais que consigam ajudar a ter clareza de que a parte de segurança está tudo em ordem antes de começar a lançar isso para o mercado. E aí tem o cuidado do falso Product Market Fit. Product Market Fit é quando a gente realmente fala, não, esse produto realmente tem mercado, né? Então tem o fit, né? E aí o cuidado aqui é sempre a gente fazer. Tem um teste que ele coloca aqui que é importante, né? Do Sam Ellis, que é se você pergunta para os usuários ativos como se sentiria se não pudesse usar mais o produto, né? E mais de 40% respondendo muito decepcionado é indicador relevante do Product Market Fit. Então, é basicamente o quanto triste você ficaria se esse produto não existisse mais, né? E isso é importante, porque mostra o poder dele realmente, de realmente estar resolvendo uma dor clara, né? E teste de esforço. Então, antes do PMF, você precisa empurrar, né, essa parte do fazer follow-up e tudo mais. Depois do PMF, o produto começa a puxar sozinho. Essa inversão de esforço aí é um sinal de claro. Então, quanto mais as pessoas no começo, você vai empurrar para que as pessoas usem o seu produto. Em certo momento que você consegue achar o Product Market Fit, elas vão entrar no seu produto de qualquer maneira. Elas não precisam ficar mandando 10 notificações, 3 e-mails e 2 sinais de fumaça. Então isso é importante para ter clareza de realmente, Léo, como eu conseguir atingir esse Product Market Fit. O estágio 3 é o lançamento, da atração ao motor. O estágio 3 é normalmente o que a gente espera fazer. E eu vejo muitas vezes o empreendedor fazendo o lançamento sem ter Product Market Fit, sem ter validado a ideia,
e se frustrando na hora de lançamento, porque ele não cumpriu muito bem as outras duas etapas. E aqui é o importante. Então, você, primeira coisa, você tem que ter clareza de que realmente você conseguiu atingir, né? A ideia é muito boa, tem uma oportunidade e existe o Product Market Fit para o seu produto, sua plataforma que você está desenvolvendo. A partir daí, tem três pontos importantes. Então, o crescimento repetível por canal, porque a partir disso você vai começar a ver números. Tem algumas sopras e letrinhas aí, talvez alguns de vocês não conheçam, mas são informações importantes. Quanto custa a aquisição de um cliente para você? Né? Quanto tempo ele fica na sua plataforma? Em quanto tempo ele te paga, né, o valor investido para que você trouxe esse cliente? O produto aguenta a carga de produção, então quando a gente está com 10 usuários, 15 usuários, beleza. Quando a gente está falando de 1.000, 2.000, 5.000, o sistema tem que estar muito bem arquitetado. E também a parte de LGPD, de confiabilidade aqui em condições reais e tudo mais, tá? E aí a operação, ela roda sem gargalo, né? E sem você como gargalo, né? Então o processo existe, tem que ter automação, porque senão você vai ficar refém da plataforma. Então é achar, encontrar onde estão os gargalos do projeto para que a gente possa. Então é responder suporte, triar bug, lembrar de gerar relatórios. Então tudo isso é importante nessa parte de back-office, né? Então não necessariamente só fazer o projeto ali ou a plataforma, mas todo o resto que vem por trás, porque o cliente vai precisar de suporte, ele vai procurar você, ele vai ter dúvidas sobre a plataforma, ele vai encontrar algum bug que tem que ser corrigido, você quer alguns relatórios de utilização da plataforma, de dados monetários ali da plataforma, e isso tem que estar de fácil acesso, que você consiga acessar rapidamente. As armadilhas, né, e do lançamento e os três baldes, né? Então as armadilhas são: dívida técnica do MVP vence e cobra juros. Então, cuidado com o MVP. Na hora, o MVP não é um produto final. Então, cuidado para quando a gente realmente lançar isso para uma quantidade maior de usuários, isso não capotar. E aí você perde, né? Você queima uma base às vezes relevante. O fundador, o empreendedor, ele vira gargalo, né, do projeto. E uma expansão prematura, né? De sair gastando muito dinheiro já em ads, achando que já vai resolver tudo e vai ganhar muito dinheiro. E assim, é um processo, né? São algumas semanas que a gente usa ali para o lançamento para garantir que tenha sucesso. E aí os três baldes, né? É olhar para tudo que passa e classificar. Dá para automatizar por completo, precisa de um humano, mas não necessariamente você, e genuinamente exige julgamento do fundador, e aí você entra no meio, tá? Então os dois primeiros baldes saem da sua mesa e você consegue já respirar mais tranquilo durante esse processo. O estágio 4 daí realmente é a escala, né? E aí tem que ter força competitivo, porque daí você começa a ter, né, desafios com concorrentes. E aí a gente tem sempre a questão da profundidade acumulada. Então, basicamente, a gente tem, né, da parte mais de baixo, né, a expertise, né, do domínio. Então, o que você entende sobre o negócio, e por isso que eu gosto muito de trabalhar com empreendedores que são da área. Então, se tem um sistema que está sendo desenvolvido para advogados, nada melhor que ter um empreendedor que é advogado, né? Assim como médico, assim como contador, porque isso ajuda a ter esse domínio de expertise. É importante ter o flywheel de dados ali, então meses de sinais, gente entendendo o usuário, o que ele está usando na plataforma, quais são as funcionalidades que são mais importantes. E isso a gente consegue pegar desde o primeiro momento que a gente lança ali, tem o MVP do produto. Porque daí com isso, com dados, a gente consegue entender qual que é o comportamento. Uma coisa é a gente perguntar para o usuário o que ele faz na plataforma, outra coisa é a gente ver o que ele está fazendo realmente, onde ele está clicando, o que ele está fazendo de fluxo, quais são as funcionalidades que ele está mais usando, né? E aí também a parte de lock-in de workflow. Então, quanto mais integração os clientes constroem em cima do seu produto, né, trocar fica caro. Então, como que você consegue criar ali uma estrutura de que o produto realmente ele é tão importante para o cliente que não seja fácil ele pegar e sair desse produto para ir para o do concorrente, porque o concorrente é 15, 20% mais barato, né? Então, você cria realmente ali uma barreira de realmente o cliente trocar o seu produto por algum outro, de algum concorrente seu. O teto orgânico e a linha de chegada, né? Então aqui o recado é realista. Então, crescimento orgânico e venda de fundador a fundador tem um teto. Então, o importante é achar
como que você vai fazer escalar esse produto num custo que faz sentido. Eu já vi muitas startups colocando muito dinheiro em ads ou em algum canal de aquisição, achando que esse dinheiro, esse retorno viria e não veio. Então, o cuidado é ir passo a passo, né? Entendendo qual que é o gargalo, para que daí você possa realmente construir isso, né? E sempre tem a crise, né, entre distribuição, que é onde que eu vou realmente colocar esse produto para conseguir mais clientes, e ao mesmo tempo tornar esse produto melhor para que ele se venda sozinho, né? Então não é só criar um monte de funcionalidades ali dentro, mas que você consiga utilizar isso a seu favor, né? E esse equilíbrio é muito importante. Como que a gente acha os canais para realmente ter mais usuários, e ao mesmo tempo você vai melhorando o produto para que daí você possa ir ter cada vez mais gente utilizando com as funcionalidades que são ideais ali pro negócio. E aí o abismo entre demo e o produto. Então existe, né, entre um app montado aí em 2 horas via Vibecode, em Lovable, Cloud Code ali numa primeira versão, e realmente depois fazendo isso para valer, né? O cuidado para que você não seja pego de calça curta. O que é importante? Vale a pena começar com um protótipo, a gente começar a testar com alguns modelos, mas ao mesmo tempo a gente tem que pegar e garantir que tenha segurança, tenha sustentabilidade, tenha um código aqui que seja claro, né? Então, assim, o papel de dev aqui, ele não morreu, ele existe aqui e é super importante, mas ter no momento certo. Ele está cada vez mais ficando menos em código e mais em arquitetura, em conseguir passar para as IAs o que precisa ser construído. Mas ainda assim, é importante ter alguém do seu lado, alguma empresa com isso para estar do seu lado para conseguir resolver esses gargalos. A Anthropic também, né, ela cita que ela tem 9 áreas que ela não prometeu competir, mas isso na verdade é uma falácia. A verdade é que ela falou que tem 9 áreas que as pessoas mais perguntam para o cloud ali, para a IA dela, sobre coisas. E aí essas áreas é interessante porque tem a área de bem-estar, então é a pergunta ali de o que a pessoa pergunta para o cloud, né? Tem muita pergunta sobre saúde e bem-estar, 27%, carreira, 26%, relacionamento, 12% e finanças pessoais, 11%. E isso é interessante porque mostra o potencial de que, assim, se tem pessoas perguntando sobre isso para uma IA, quer dizer que ela está sendo pouco assistida por empresas e seres humanos. Então tem um potencial de que essas áreas aqui, se construindo algo interessante, pode fazer sentido para elas e você resolve uma dor. Então aqui é muito mais uma estratégia de o que eu deveria estar olhando como negócio que as pessoas estão pesquisando, né? É o famoso lá, antigamente, né? Mais antigamente agora, o que está sendo trending no Google, né? O que as pessoas estão buscando mais? E é isso que a Anthropic trouxe, né? São perguntas, são questionamentos sobre essas 4 áreas relevantes que dá para construir algo bem bacana também. E aí, assim, onde empreender, né, no Brasil, né? Então a gente tem aqui alguns modelos, alguns mercados baseados nesse que o que a Anthropic fala. Então, ideias aqui, né? Diretor financeiro de bolso, copiloto de carreira, apoio jurídico, enfim, quer dizer que o público está sendo mal atendido e que gostaria de uma solução mais fácil, mais rápida, né? Se está perguntando isso para a IA. A minha leitura, né? O maestro precisa de partitura, isso é muito forte, né? Então, quando a gente fala sobre esse documento, cuidado com o hype, né? A verdade é que o empreendedor, ele, lógico, vai colocar muita mão na massa para conseguir sair do outro lado, mas cada vez mais é importante que ele tenha clareza de qual que é o processo, quais são as pessoas e qual é a tecnologia, né? Sempre nessa ordem, porque ajuda a pensar no negócio como um todo, né? Muitas vezes a gente acaba começando com a tecnologia, depois a gente vai tentar montar esse processo e a gente tenta encaixar pessoas aí dentro e não dá certo, né? Então pensa no negócio sempre como realmente, né, o básico. A gente não está falando da área de A como realmente uma camada dentro disso tudo e não como o core, né? Então, o processo continua sendo importante, as pessoas continuam sendo importantes, e a tecnologia vem para agregar. E aí, voltando para Éfeso, né, para que você não tenha seu negócio aí acabando em ruínas, eu coloquei aqui um checklist, né? Então, o que é importante aqui, né? Então, tenta procurar um problema, né, que você conhece por dentro. Escreva a hipótese testável, quem sofre, com que frequência, com que gravidade. Peça para IA destruir a ideia antes de defendê-la. Isso é super interessante. Você vai ver que é muito interessante o que ela vai falar.
Entrevista sobre o passado e não sobre o futuro. Então, fale com pessoas que possam ser o seu cliente e pergunte sobre o passado dela, o que ela fez para resolver essa dor ou essa oportunidade, o que ela fez atrás. Protótipo, interação central, não sai fazendo um monte de funcionalidade, um monte de coisa, porque no fim a dor, ela teoricamente deveria ter com 2 ou 3 funcionalidades resolver essa dor, e não querendo fazer um super app, um iFood, um Uber disso, né? Fazendo coisas pequenas que a gente consiga resolver. Antes do MVP, tenha claro a arquitetura, o que é o escopo do projeto, o que a gente vai ter de funcionalidades. E aí defina donos humanos para cada agente, porque a gente vai precisar criar esses agentes e vai precisar pessoas olhando para isso. Meça sempre tudo. Dados é super importante. Meça retenção, rode teste, verifique realmente se você atingiu o Product Market Fit antes de realmente começar a lançar e escalar esse negócio. Se você precisa de alguma ajuda nesse processo, pode me chamar. Eu deixo o meu link aqui para você também entrar em contato comigo. Eu estou aqui perto de Éfeso, uma história incrível que a gente viu acontecer nesse fim de semana. Li esse também material fantástico sobre o Anthropic, como você realmente usa IA para criar novos produtos, novas startups, novas empresas. E espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. Até a próxima.